Tudo bem, gente? A paz de Jesus e o amor de Maria. Que bom estar aqui na companhia de vocês de novo. Saudades, saudades, muitas saudades. Pois é, o tempo passa rápido, né? Olha, já estou caminhando aí para o meu segundo mês aqui nos Estados Unidos. E já fazia tempo que eu não fazia uma live. Então falei, não, deixa eu entrar em contato, né, com as minhas amigas, meus amigos, meus irmãos de fé. Então, uma grande alegria poder estar aqui com vocês. E eu pensava sobre o que, né, o assunto que nós iríamos conversar nessa live. E depois de tanto matutar, de tanto pensar, eu cheguei à conclusão e gostaria de falar para vocês sobre o tema que é o tema da liturgia nessas semanas, né? Tanto nas semanas anteriores quanto nas próximas semanas também, né? Que é o tema da escatologia ou da parousia, que são dois conceitos teológicos, né? A escatologia, ela é a ciência que se dedica a estudar sobre os eventos finais, né, da nossa fé cristã, o que nós cristãos acreditamos que vai acontecer no final dos tempos, né? E a palavra parousia, ela significa a presença ou nós interpretamos como a vinda gloriosa de Jesus Cristo, né, no final dos tempos. Então, esse é um assunto que tem estado aí na liturgia nessas últimas semanas e que vai nos acompanhar ainda, né, já que esse assunto ele está presente no final, né, do tempo comum, do tempo ordinário, que já vai concluir agora nesse fim de semana, né, com a solenidade de Cristo Rei do Universo, mas que também vai se prolongar aí pelo menos na primeira parte do tempo do Advento, né, que é o começo do ano litúrgico, a nossa preparação para o Natal, né, para a festa do nascimento de Jesus, mas a primeira parte do tempo do Advento se dedica a falar sobre a vinda de Cristo no final dos tempos. Então, esse é um tema interessante e eu gostaria de conversar sobre ele com vocês e também, assim, de alguma forma, matar a saudade das pessoas que gostam de me escutar falar, que gostam da minha pregação, da minha homilia. Então nós vamos matar essa saudade, tá bom, gente? Bom, então vamos começar com um momento de oração, né? Vamos nos colocar na presença da Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir as luzes do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E que esse Espírito Santo venha a nós pela poderosa intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, gente. Então vamos lá. O nosso assunto é sobre a escatologia e sobre a parousia. Então eu já falei, né? Mas repetindo aí, a escatologia é a ciência teológica que estuda os eventos finais da história, né? E a parousia que fala sobre a vinda gloriosa de Cristo no final dos tempos, né? Para julgar os vivos e os mortos e nos levar para o céu. Bom, então vamos começar sobre a escatologia. Então,
fala-se sobre os eventos finais da história. E é um assunto que às vezes dá medo em algumas pessoas, né? Dá medo em algumas pessoas quando se fala de fim, quando se fala de acontecimentos finais. Tem gente que tem medo sobre isso, né? E talvez até por causa de muitos filmes, né, que a gente assiste com tantos efeitos especiais. Então, cada um especula de uma forma, né, que o mundo vai acabar, sei lá, com um terremoto, vai acabar com um maremoto, vai acabar com vulcões, vai acabar, sei lá, com um cometa se chocando na Terra, ou sei lá, com pragas, doenças, né? Então as pessoas têm medo desse assunto, mas é importante que a gente fale sobre ele assim de boa, que a gente fale sem medo, né? Se fale de uma maneira adulta, racional, vamos dizer assim, né? Inclusive eu escrevi sobre esse assunto há algumas semanas atrás, falando, né, sobre o fim do mundo. Então, não entendido o fim como uma destruição, mas o fim como o mundo alcançando o seu fim, a sua finalidade, o seu propósito, a sua razão de ser. Porque vamos lembrar, né? O mundo, ele foi criado por Deus, e Deus, ao criar o mundo, viu que o mundo era bom, né? E no nosso caso de seres humanos, viu que era muito bom. Então, Deus ama o mundo. O mundo é fruto das mãos de Deus. O mundo é maravilhoso, se a gente olhar o mundo do jeito certo, né? O mundo é maravilhoso. E se há algo no mundo que não é maravilhoso, de repente é por causa da nossa é, intervenção humana, né? Então, muitas vezes o ser humano acabou intervindo no mundo de uma maneira errada, sem protegê-lo, sem cuidá-lo, e aí o mundo como que se rebela contra o homem, né? Então a gente vê aí o aquecimento global, a gente vê as queimadas nas florestas, né? É, sei lá, toda a forma errada que a gente contamina a terra, os rios, então que matam os animais, então tudo isso acaba tendo um efeito negativo, né? Mas o mundo é bom, né? Foi criado por um Deus que é bom, então o mundo é bom. Mas é interessante pensar que o mundo, ele é criatura de Deus, diferente de Deus, né? Deus é criador. O mundo é criatura. Então, o criador, Deus, é eterno, mas a criatura, o mundo não é eterno. Então, se não é eterno, é finito. E se é finito, vai ter um fim. Tudo tem um fim, né? Então, não sabemos especificar com certeza quando será esse fim, mas o mundo ele é finito, e por ser finito, então ele também chegará ao seu fim. Mas é interessante pensar que Deus não quer a destruição do mundo, mas ele quer a transformação do mundo. E na realidade, o mundo já está se transformando desde a vinda de Cristo a este mundo, né? A primeira vez, quando Jesus, né, deixa a glória do céu e vem à terra pela ação do Espírito Santo e pelo sim de Maria. Então, ali no mistério da encarnação, então ali já começa a transformação do mundo e da humanidade. Porque o propósito de Deus não é salvar apenas a humanidade, mas salvar toda a criação em Cristo. E é interessante que o apóstolo Paulo, em muitos dos seus escritos, ele fala sobre esse assunto, né? Que seria Deus estar recapitulando todas as coisas em Cristo, né? Então, o mundo está sendo transformado em Cristo. Alguns até utilizam, alguns teólogos, né, a expressão o mundo está sendo cristificado. Olha que bonito, né?
cristificado. Então o mundo está se rendendo a Cristo, né? Em adoração. E se deu início a esse processo, né, de transformação do mundo pela encarnação de Jesus, de uma maneira muito mais plena através da sua morte na cruz e na sua ressurreição e no envio do Espírito Santo. Então está bem adiantado o processo da transformação do mundo, da transformação do universo, né? Então tudo está sendo recapitulado em Cristo, na linguagem do apóstolo Paulo, né? E um dia tudo vai estar aos pés de Cristo, né? E o mundo e a humanidade toda, todos redimidos, todos transformados, né, pelo poder do amor de Cristo e na força do Espírito Santo. Então, essa é a nossa fé. Olha que bonita a nossa fé, né? É uma fé bonita, é uma fé cheia de esperança. Então, a gente não cai no medo, a gente não cai no desespero. Deus não quer o nosso medo, o nosso desespero. Ele quer que a gente esteja em paz. A gente sabe em quem a gente colocou a nossa confiança, né? E aquele em quem depositamos a nossa confiança não dorme, ele vigia, né? Ele nos cuida, ele nos protege. Então, quando a gente fala de fim do mundo, a gente fala de transformação do mundo, né? O mundo alcançando a sua finalidade, o seu propósito, a sua razão de ser em Cristo, porque essa é a vontade de Deus, né? Agora, claro, a gente precisa ter uma ética a partir da nossa fé cristã, né? No cuidado do planeta, que começou já desde lá da criação, né? Ali na história de Adão e Eva, e que segue até hoje. Quer dizer, o ser humano ele tem a responsabilidade de zelar, de cuidar do planeta, do mundo, né? Para que ele possa servir a nós. Então, temos que fazer todo o possível para que o mundo possa ser um lugar bom e agradável para todos, né? Como diz o Papa Francisco, o mundo é a nossa casa comum. Então, quem que vai, em sã consciência, estragar a sua casa, né? Não, pelo contrário. Então, temos que cuidar bem da nossa casa, pensando na nossa geração e nas futuras gerações também, né? É, Então agora vamos falar da vinda de Cristo. Então é a parousia, né? Então eu estava falando aqui da escatologia e agora a gente vai falar da parousia, essa vinda de Cristo. Então nós cristãos acreditamos que Jesus vai voltar. E acreditamos porque ele mesmo disse, né? Ele mesmo disse, ele mesmo prometeu, ele assegurou que voltaria no final dos tempos para julgar os vivos e os mortos. Então Jesus veio uma primeira vez, numa vinda humilde, né? Ali em Nazaré, nascendo em Belém, né? Morando em Nazaré, nascendo da Virgem Maria pelo poder do Espírito Santo. Então foi uma vinda humilde, né? Inclusive muitas pessoas nem perceberam que ele estava presente entre elas, né? Mas essa foi a primeira vinda de Jesus. Mas agora nós aguardamos uma segunda vinda. E essa segunda vinda não será humilde, não. Não, não será humilde, não será discreta, né? A palavra diz que será uma vinda gloriosa, gloriosa. O Senhor verá dos céus, né? Nas nuvens do céu, revestido de glória e poder que ele obteve, né? Pela sua morte e ressurreição. Então, ele está sentado à direita de Deus Pai, mas ele virá, né, do céu para nos julgar. Então, Jesus prometeu isso e nós acreditamos nisso e também divulgamos, ensinamos isso.
Então é muito importante a gente falar sobre isso. E é interessante que às vezes a gente não fala muito, né? A gente vê mais os irmãos não católicos falarem. E quando eles falam, muitos católicos riem, fazem chacota, tiram sarro, mas eles não estão errados, não, eles estão certos. E nós deveríamos fazer o mesmo. Nós também deveríamos, é, nós também deveríamos é, anunciar a vinda gloriosa de Cristo, né? E não para tocar o terror nas pessoas, né? Para que elas tenham medo, se sintam inseguras. Mas é bom que Cristo venha, porque com ele virá a nossa salvação. Claro, a salvação a gente já experimenta de alguma forma neste mundo, né? Principalmente nós cristãos, então nós temos acesso a Jesus, que está sim sentado à direita de Deus Pai no céu, revestido de poder e glória, mas que também está na terra. Jesus está presente entre nós, uma presença ressuscitada que o Espírito Santo confirma, né, no nosso coração. Então, sentimos de verdade Jesus presente na palavra que é lida, meditada, proclamada, essa palavra que faz arder o nosso coração. Está presente nos sacramentos, né? De uma maneira muito especial, a Santíssima Eucaristia, que é o seu corpo e seu sangue, né? É, e também está presente na igreja, então ele é a cabeça e a igreja o seu corpo místico, e ele está presente também no irmão pobre, né? Ele mesmo fala ali no Evangelho de Mateus, capítulo 25, né? Então, tive fome, tive sede, né? Estava doente, estava nu, né? E todas as vezes que as pessoas cuidaram dos mais pobres, era ao próprio Jesus que estavam fazendo. Quer dizer, Jesus, ele está presente misteriosamente naqueles que sofrem. Então, quem ajuda os que sofrem estão ajudando o próprio Jesus. Bonito, né? Então, Jesus que vem a nós no nosso dia a dia, na pessoa dos irmãos mais necessitados, esperando a nossa caridade, o nosso amor fraterno, o nosso acolhimento. E, e então Jesus também está presente onde há amor, né? Onde há amor, onde as pessoas estão buscando o bem, né? A justiça, a paz, a verdade. Então ali está presente Jesus nos tempos de hoje, né? Então nós já temos uma presença de Jesus entre nós, mas não podemos achar que essa é a única presença, não. Temos que aguardar uma presença ainda mais plena de Jesus, que é a quando ele vier na sua glória, né? E a gente deseja que Jesus venha. É bom para nós que Jesus venha, porque com ele vem a nossa vitória, vem o troféu, vem a salvação. Então nós temos consciência de que estamos neste mundo de passagem, né? Este mundo não é a nossa pátria definitiva. O nosso lar é o céu, estarmos juntos de Deus. Estamos aqui como Jesus para cumprir uma missão. E quando Deus decida que essa missão se completou, então ele vai nos chamar à sua santa glória, né? Então nós desejamos sim que Cristo venha. E a gente precisa aprender a superar os nossos apegos, né, às coisas da terra. Então, tem muita gente que está ali, né, agarrada, né, com unhas e dentes sobre as realidades deste mundo, né, e que realmente só de pensar que um dia não estarão aqui, isso as deixa ansiosas, preocupadas, com medo. Mas a gente, o cristão adulto, ele precisa ir se desapegando das coisas, né? A nossa mochila deve ser leve, né? A gente não deve levar muitas coisas, porque ao final, quando partirmos deste mundo, deixaremos tudo para trás, né?
inclusive até os amores humanos, né? Por isso que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e sobre todas as pessoas. Então, não somos de ninguém e ninguém é nosso também, né? Chegará um momento em que teremos que deixar este mundo e partir para a eternidade feliz. Então, não devemos ter medo da vinda de Jesus. Muito pelo contrário, nós devemos pedir que venha Cristo, né? Devemos dizer Maranatá, que é uma frase, uma palavra muito importante, né? Vem, Senhor Jesus, vem depressa, vem logo, vem que te esperamos, vem que estamos ansiosos aguardando a tua vinda, né? Então, essa deve ser a nossa oração. Inclusive na Santa Missa, a gente sempre fala isso, né? Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição e vem, Senhor Jesus, vinde, Senhor Jesus. Então, é a igreja que deseja a vinda de Cristo, a sua vinda gloriosa, a sua vinda, né, revestido de poder e de glória, para instituir, né, plenamente o reino de Deus. Porque o reino de Deus, o reinado de Deus, ele já está presente entre nós, né? Mas não na sua totalidade, não na sua plenitude. Nós almejamos esta plenitude. Por isso pedimos para que Cristo venha, porque Cristo vindo, ele vai implementar na sua plenitude o reino de Deus na terra, né? E ele vem para fazer justiça, uma palavrinha que bate forte no nosso coração, né? O ser humano deseja a justiça, tem fome e sede de justiça, mas infelizmente neste mundo nós não temos uma experiência perfeita de justiça. Muito pelo contrário, né? As nossas instituições humanas, elas deixam muito a desejar, né? Muitas vezes juízes, advogados, o sistema judicial está corrompido, né? Muitas vezes o inocente é tratado como culpado e o culpado tratado como inocente, né? Uma subversão de valores. Então, inclusive alguns perguntam: será que eu vou experimentar a justiça? Né? Então, desejamos que Cristo venha, que ele venha para fazer a justiça que nós não encontramos neste mundo, né? Agora, ele vem fazer a justiça, mas nós pedimos também que ele venha com misericórdia, né? Que venha com misericórdia, porque se ele vier com a total justiça, né? Nós estaremos fritos, nós estaremos perdidos, né? Porque nós somos conscientes das nossas falhas, das nossas imperfeições, conscientes dos nossos pecados, né? Então, se Cristo vier de uma maneira implacável, inclusive nós vamos estar perdidos, né? Então, nós pedimos sim que o Senhor faça justiça, mas que ele também seja misericordioso. E de alguma forma, que ele nos ensine também a fazer esse equilíbrio, né? Que nós sejamos justos, sim, mas sem perder a nossa misericórdia, a nossa capacidade de empatia, de se colocar no lugar do outro. E que às vezes que tenhamos que fazer julgamentos, que sejam julgamentos justos, né? Não julgar apenas pela aparência ou um julgamento parcial. É importante que tudo seja visto no seu conjunto, né? Para que a justiça seja feita da melhor forma possível, né? Mas então sim, nós aguardamos e esperamos esta vinda do Senhor. E, e sabemos que quando ele vier, ele vai nos levar com ele para junto do céu. Nosso lugar é o céu, né? É a nossa pátria definitiva. Mas sabemos que o céu é o lugar dos santos,
daqueles que vivem de uma maneira que agrada a Deus, né? Então, o céu não é lugar para pecadores, não é lugar para pecadores. Então, podemos dizer, é um lugar para pecadores arrependidos, para quem foi pecador, mas que tendo experimentado a misericórdia do Senhor, né, e colocado no Senhor a sua confiança, vai progredindo na santidade, vai deixando para trás a vida velha do pecado e vai avançando e progredindo na vida nova, na santidade. Então, é muito importante isso, porque quando a gente fala sobre a vinda de Cristo, nós precisamos nos preparar. Não podemos estar assim despreparados. E é uma preparação interior, uma revisão de vida, né? É por isso que nessa época do ano nós somos convidados a fazer a experiência da misericórdia, né? Confessar os nossos pecados, nos arrepender, pedir perdão, perdão sacramental, né? Dos pecados mortais. Então, é muito importante que a gente tenha essa vivência, que a gente tenha essa prática. E então, nós estamos, como eu tinha comentado, né, nesse período do final do tempo comum ou tempo ordinário, né, que vai terminar neste domingo, com a solenidade de Cristo, Rei do Universo. É, então, o assunto nessas últimas semanas é esse, né? Falando sobre a vinda gloriosa do Senhor, né? Falando sobre os acontecimentos finais da história e que nós precisamos estar vigilantes, que precisamos nos arrepender sinceramente dos nossos pecados e aceitar a graça de Deus, caminhar na novidade da vida, na santidade. E esse assunto, ele se prolonga no novo tempo litúrgico, que no caso até um novo ano litúrgico, que começa após a solenidade de Cristo, o Rei do Universo, que é o tempo do Advento. O Advento, né? A nossa preparação para a vinda de Cristo. Então, o tempo do Advento, ele está organizado em duas partes, não é mesmo? Então, a parte mais comum, que todo mundo já se lembra, é a segunda parte, que é ali aquela semana anterior ao Natal, né? A semana anterior ao 25 de dezembro. Então, ali que fala sobre os acontecimentos assim, anteriores ao nascimento de Jesus, né? O sim de Maria, o sim de José, a visita de Maria a Isabel, né? E toda essa parte. Mas a outra parte do tempo do Advento, que é uma parte maior, né? Que tem duração de 3 semanas, ela fala sobre a segunda vinda de Cristo, né? É meio estranho, né? Para mim também é estranho. A gente acha que deveria ser uma coisa meio cronológica, né? Quer dizer, primeiro se fala da primeira vinda de Cristo e depois da segunda vinda de Cristo. Mas no caso do Advento, a ordem é invertida. Então, nas primeiras 3 semanas, nós falamos, né, da vinda gloriosa de Cristo no final dos tempos. E na semana final falamos sobre a vinda humilde de Jesus, a primeira vinda de Jesus nascendo de Maria, né, pela ação do Espírito Santo. E como você pode perceber, então, essas 3 primeiras semanas, elas vão em continuidade com o tema do final do ano litúrgico. Então, por essa razão que eu quis também aí falar sobre esse assunto para vocês aqui nesse nosso bate-papo, nessa pregação, né? Duas coisas para falar para vocês. A primeira é em relação à nossa preparação para o Advento, né? Que sempre me chama a atenção como as pessoas já logo querem montar a árvore de Natal, né? Querem montar o presépio e colocar as luzes, né? E todos os enfeites de Natal. É impressionante como as pessoas elas têm essa ansiedade. Quase que já começam a preparar o Natal em outubro, né?
quando na verdade essa preparação ela deveria ser quando inicia o tempo do advento, né? Quer dizer, nem começou ainda o tempo do advento e as pessoas já estão com árvore de Natal, com enfeites natalinos, né? Se são outras instituições, sei lá, a sociedade que não entende muito, né, da vida da igreja, dos símbolos religiosos, a gente ainda entende, né? Passa um pouco um pano. Mas para nós que somos adultos na fé, a gente precisa fazer as coisas movidos não pela lógica da sociedade, como se fosse um costume, uma tradição, mas fazer as coisas realmente conforme a espiritualidade da liturgia, a espiritualidade bíblica, né? Então, isso por um lado. E eu ia falar outra coisa, acabei esquecendo. Bem, mas o fato é que é, nós precisamos ter essa nossa preparação para Jesus. Assim, me lembrei o que eu ia falar. Que o povo do Primeiro Testamento também estava se preparando para a primeira vinda do Messias, né? No caso de Jesus. Então, por isso que no tempo do Advento a gente medita e reflete sobre muitas leituras de convites dos profetas para que o povo se preparasse bem para a vinda do Senhor. No caso, a primeira vinda. Mas esse cuidado, esse convite à preparação, convém muito a nós para que aguardamos a segunda vinda gloriosa do Senhor. Então, de fato, em primeiro lugar, desejar esta vinda, né? Desejar de todo o coração. Sim, Senhor, eu quero que venhas, porque eu preciso de ti, preciso do teu amor, preciso da tua misericórdia, preciso da tua justiça. Vem, Senhor, vem depressa, vem logo, não demores, vem que te esperamos. Então, essa é um pouco a característica da espiritualidade ali do tempo do advento. Mas também a consciência, né? A consciência de que o Senhor vem, mas ele vem para fazer justiça e que precisamos abandonar os maus hábitos, os nossos vícios, abandonar tudo aquilo que faz mal para nós, faz mal para as pessoas do nosso entorno, esposa, esposo, filhos, filhas, mães, pais, irmãos, companheiros de trabalho, né? De estudo, na igreja. Então, é um grande tempo, é um chamado à conversão, um chamado a uma revisão de vida. Por isso que o tempo do advento, a cor litúrgica é roxa, né? Que é uma cor penitencial, porque às vezes a gente vem ali naquele ritmo do finalzinho do tempo litúrgico, né? Do tempo comum, ordinário, e mais com a solenidade de Cristo, o Rei do Universo, então cheio de glória, cheio de flores, né? Cheio de instrumentos musicais, de barulhos, de ruídos, por assim dizer, mas quando a gente entra no advento, é aquele silêncio, né? É aquele momento da gente voltar o olhar para o nosso interior e sem barulho a gente reconhecer as nossas falhas, reconhecer os nossos erros e saber pedir perdão a Deus e pedir perdão às pessoas também, às pessoas próximas nossas, né? E aí é interessante, eu acho que é maravilhoso pensar que o advento ele está localizado justamente no final do ano, né? No mês de dezembro. Então a gente passa um ano todo, né? Muito trabalho, às vezes muita correria, ambições. Então, às vezes a gente não dá tanta atenção para aquilo que é essencial na nossa vida. Então a gente tem essa oportunidade no final do ano, no último mês, de fazer um balanço, sabe? Um balanço. O que foi positivo, o que foi negativo, o que eu preciso
amadurecer, crescer, o que que eu preciso deixar para trás, o que que eu preciso investir no meu tempo, minha energia, né? E também de pedir perdão, porque às vezes o ano vai passando, os meses vão passando e a gente vai acumulando tanto rancor, tanto ressentimento, mágoas, né? E a gente briga com todo mundo. Às vezes a gente briga com pessoas, a gente nem sabe mais qual foi o motivo, mas a gente vai prolongando aquilo. Às vezes na nossa soberba, no nosso materialismo. Então é muito importante que nesse tempo, sabe, a gente possa fazer esse balanço, fazer uma boa revisão de vida, pedir sinceramente perdão a Deus, de maneira sacramental, né, no sacramento da confissão, da reconciliação, da penitência, diante do ministro ordenado, né? E por que não também um tempo de celebrar, agradecer, festejar, estamos vivos, temos saúde, temos família, né? Então, convém celebrar e agradecer. Às vezes a gente acha que as pessoas fazem as coisas por nós por obrigação, mas não é verdade, né? Então, demonstrar amor, carinho, afeto, gratidão às pessoas, que pode ser a esposa, o marido, né? Pode ser um amigo, que pode ser uma pessoa que a gente ama, um detalhe, né? Que não é necessário, obrigatório que seja algo caro, né? Mas que seja algo bonito, que saia do coração, mesmo que seja um abraço, um beijo, né? Um dizer, você é muito importante na minha vida, obrigado por você me existir, obrigado por ter paciência comigo quando eu mesmo estou insuportável, quando eu mesmo não me aguento, né? Então, assim, já encerrando este momento, essa nossa conversa, eu quero desejar a você nessa reta final aí do tempo ordinário, né, do tempo comum e também já inaugurando, começando o novo ano litúrgico com o tempo do Advento. Quero desejar que seja uma etapa bonita, gostosa, que você não passe por ela de qualquer jeito, mas que você possa vivenciar, possa fazer essa experiência, né? E que quando chegar lá, o Natal, que você não simplesmente esteja numa mesa cheia de comida, de bebida, né? De bagunça ou sei lá, com roupa nova, mas que você seja uma nova pessoa, né? Uma pessoa que tenha encontrado a paz verdadeira, a alegria, o amor, a fé, né? Que a gente não deixe que o Natal seja apenas uma festa comercial, né? Para a venda de coisas, né? De supérfluos, mas que o Natal seja uma renovação espiritual ali nós, nossa família, nossos amigos, diante do presépio, né? Ali onde está a manjedoura, o menino Jesus, a Virgem Santíssima, São José, os pastores, né? Os reis magos, que a gente possa fazer esta conexão com o mistério sagrado dentro de nós, tá bom? Espero que você tenha gostado, que tenha matado a saudade de escutar, né, a minha pregação, a minha homilia. Se você gostou, convido você a compartilhar com outras pessoas. É só copiar o link e mandar para as pessoas, tá bom? E qualquer comentário, você pode falar comigo no privado, me escrever no direct, né? Ou escrever no meu particular, tá bom? Então vou me despedindo. Muito obrigado aí pela sua companhia, pela sua presença e vou pedir a Deus que possa abençoar você, sua família e este tempo tão especial da nossa espiritualidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tudo com Jesus, nada sem Maria. Beijo no coração.